Paz e graça, galera, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós começaremos a série de João, continuaremos a série de João, capítulo de número 4. Nós iremos falar sobre a mulher samaritana e os demais pontos que nós achamos interessantes. Eu espero que você goste, que você compartilhe, dê seu like e se inscreva no canal. Paz do Senhor Jesus. Olá, meu povo, minha pova. Hoje nós iremos falar sobre João capítulo 4. Eu acho que foi um dos capítulos que eu mais achei interessante dizer, que eu consegui ir bem fundo, né? O Evangelho de João, como os irmãos já sabem, foi escrito por João. A gente está numa série de todos os capítulos de João. A gente já fez o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e chegamos no capítulo de número 4. Eu acho que o primeiro ponto interessante a se falar de João no capítulo 4 é quando Jesus estava com seus discípulos e muitos diziam que Jesus batizava mais que João Batista, sendo que não era Jesus que batizava os discípulos. E ele fala, é necessário passar por Samaria. Agora, é importante lembrar que a importância que Jesus fala era uma importância sim em questão da mulher samaritana, porém era uma necessidade geográfica. Era o caminho mais perto, porque ele ia da Judéia até a Galileia. Então era o caminho mais perto a se percorrer, que durava somente 3 dias. E fora esse caminho para Samaria, tinha mais 2 caminhos que Jesus poderia ir. Só que, porém, Jesus, sabendo todas as coisas, ele vai por onde? Por Samaria. E quando ele vai por Samaria, ele encontra a mulher samaritana, né? Ele está lá, a mulher está tirando água no poço lá, no poço de Jacó. E ele fala, me dá um pouco dessa água de beber. E a mulher fala, como sendo tu judeu, pedes de beber água a mim, que sou mulher samaritana. Ou seja, na expressão original, o que ela estava querendo dizer era que um samaritano ou um judeu jamais comeria no mesmo prato que o outro comeu. Por exemplo, se um samaritano tivesse comido num prato, o judeu não comeria no mesmo prato que o samaritano comeu. Agora, onde começa essa história, né? Lá para trás, a Bíblia nos conta que houve uma divisão das tribos e foi separado o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Israel ficou com 10 tribos e o reino de Judá ficou com 2 tribos. E isso foi dividido, reino do norte e reino do sul, né? O reino de Israel ficou com o reino do norte e o reino de Judá com o reino do sul. A Bíblia diz que o reino de Israel, eles tinham uma questão de idolatria muito grande, até devido a alguns reis, né, que você vai ver lá que eram os demônios mesmo, o rei Acabe e outros demais reis que tinham. Então, o povo de Israel tinha uma idolatria muito grande e a capital de Israel era Samaria. E Samaria, os samaritanos, eles tinham vários ídolos, eles eram judeus, porém eles tinham vários ídolos que eles adoravam. Então, a Bíblia diz que Deus permitiu que o rei Salmanasser da Assíria, ele sitiasse o povo de Israel. Então o povo de Israel foi todo levado cativo para a Síria. Só que chegando lá, houve uma mistificação, ou seja, os povos de Israel e os samaritanos eles se misturaram com outros povos pagãos e nisso deram filhos. E então eles foram levados, eles foram mistificados, eles se misturaram. E quando eles voltaram, o povo judeu, o povo das 2 tribos, né, o povo de Judá, eles já não aceitavam mais os samaritanos como judeus puros. Eles achavam que eles eram impuros, que por mais que eles fossem judeus, eles não eram completamente judeus, devido à prática do que eles tiveram, né, sobre essa questão de se misturar. Então eles não aceitavam mais que os samaritanos fossem judeus, tanto que o povo samaritano, eles tinham uma questão. Eles não adoravam no templo em Jerusalém. E os samaritanos, eles aceitam somente o Pentateuco, só os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles não aceitam o resto da Bíblia, as histórias não. Eles só aceitam os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a lei. E o povo de Samaria, ele ficava no Monte Gerizim, num templo que foi edificado por eles lá em Samaria. E o povo de Israel tinha a questão de adorar no templo em Jerusalém. Tanto que quando Jesus chega para a mulher fala, Senhor, uns dizem que é para adorar no templo, outros dizem que é para adorar no monte. Só que Jesus ele fala, olha, mas vai chegar um tempo
em que não vai ser necessário adorar nem no templo, nem no monte, porque vocês adoram o que vocês não sabem. Então, tinha toda essa questão histórica por trás disso. E quando Jesus ele chega para a mulher samaritana, isso é interessante, ele fala, me dá um pouco de água, e ela fala, Senhor, tu judeu, como tu vem pedir a mim que é samaritana? Ele fala, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que está te pedindo? Ou seja, nós sabemos que o dom de Deus, Efésios capítulo de número 2, se eu não me engano, se eu estiver errado, você vai ler que você rachar, diz que a graça é dom de Deus, a salvação é dom de Deus. Ou seja, então, o que Jesus estava querendo falar era que se ela conhecesse a salvação e quem estava pedindo a ela água, ela lhe pediria água e água que jorraria para a vida eterna. Isso que eu acho interessante é porque Jesus está falando que ela tem que, na verdade, pedir e depois beber da água e depois que vai se tornar nela uma fonte de água viva. Ou seja, são etapas que se acontecem por uma vida espiritual. Quando nós lemos João capítulo de número 2, que fala sobre a transformação da água e do vinho, eu achei algo interessante, porque Jesus ele poderia ter feito apareça o vinho, ele não precisaria pegar a água e ter transformado a água em vinho, ele poderia ter feito apareça o vinho. Isso já teria sido um grande milagre. Só que Jesus ele pega a água, então o que é que ele faz? Ele enche a talha de água e depois ele transforma em vinho. E nós sabemos que a água, em muitas interpretações, mas no modo mais fácil de ver, a água representa o Espírito Santo. Então, ou seja, uma transformação ela acontece dessa forma. Você tem que estar cheio do Espírito Santo para depois ser transformado. A água só foi transformada em vinho depois que a água foi cheia, depois que a talha foi cheia, aí foi transformada em vinho. Então, o que acontece hoje é que muitas pessoas elas querem nos transformar à força. Ah, você entrou na igreja hoje, você vai ter que se transformar, você vai ter que trocar de roupa, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo. Só que não acontece dessa forma. A transformação ela vem de dentro para fora. Então, ou seja, quando Jesus ele transforma a água em vinho, ele fez o quê? Primeiro encheu de água e depois foi transformado em vinho. Então, primeiro nós temos que ser cheios do Espírito Santo para depois sermos transformados, né? E isso vai acontecendo simultaneamente. Isso é uma etapa, né? Chamada regeneração, que é a transformação do novo nascimento. Então, isso que eu acho interessante nessa mulher, que ela tinha essa questão de adorar, ela tinha essa questão de salvação. Jesus ele chega e ele apresenta tudo isso para ela. E o mais interessante é porque depois que Jesus apresenta tudo isso para ela foi e mostrou e repartiu aquilo que ela recebeu, não é isso? Então eu espero que Deus abençoe vocês a cada vez mais. Esse foi o ponto que eu achei mais importante, embora tenha mais pontos no capítulo 4, mas é um dos pontos que eu achei importante. Eu não posso falar muito porque o vídeo é curto, porque se for mais de 10 minutos você não assiste. Então, Deus te abençoe poderosamente, fica na paz do Senhor.